Liturgia do dia 11 de janeiro de 2023, quarta-feira da primeira semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos.
Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O autor da carta aos Hebreus aprofunda o significado da solidariedade de Cristo conosco, explorando o âmbito da misericórdia divina. Jesus assumiu plenamente a realidade humana, marcada pela fragilidade e pela morte por causa do pecado. Embora não tenha conhecido o pecado, Jesus tomou sobre si as consequências dele. Assim, libertou a humanidade, sujeita ao domínio do demônio, artífice do pecado e da morte, não a partir de fora dela ou do alto, mas a partir de dentro dela. Uma libertação imposta não seria verdadeira e eficaz. O Filho, pelo contrário, tornou-se participante da nossa condição, para que pudéssemos participar da sua. Bom samaritano, inclinou-se sobre quem precisava dos seus cuidados, não os anjos, mas a raça de Abraão, isto é, todos quantos peregrinam na fé por este vale de lágrimas. Uma vez que esta semelhança de Cristo conosco nos resgata do pecado, ele cumpre perfeitamente a função sacerdotal. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, misericordioso para com os homens, de quem conhece por experiência pessoal o sofrimento, e fiel nas coisas que se referem a Deus, porque foi enviado pelo Pai para a nossa salvação. Com relação ao Evangelho, a vida pública de Jesus é extremamente ocupada, mas o Senhor não deixa de dar atenção às pessoas concretas que encontra. Para Ele, cada pessoa é única. É o que vemos no primeiro milagre, depois do primeiro exorcismo. Rompendo com o estilo dos rabinos, na sua relação com as mulheres, o Senhor aproxima-se da sogra de Pedro. Toma-a pela mão, cura-a e, maior novidade ainda, deixa-se servir por ela. A misericórdia inverte todos os parâmetros das relações sociais. Ao aproximar-se da sogra de Pedro, levanta-a, tomando-a pela mão. Com a ternura desse gesto, Jesus restitui-lhe a saúde, mas também a capacidade de servir, isto é, de amar com humildade. A notícia espalha-se e Jesus vê-se sobrecarregado de trabalho. Concluído o repouso sabático, rodeia-o uma multidão de carenciados,
e a misericórdia chega a todos como o braço de rio de graça que Deus suscitou no mundo. Depois de um dia cheio de trabalho e de êxitos apostólicos, Jesus não se deixa levar pelo entusiasmo do povo, mas refugia-se no deserto para se encontrar a sós com o Pai e orar, isto é, beber também ele no rio da graça do Pai, para a poder derramar sobre todos. A sua oração solitária e prolongada é o segredo que anima o seu ministério, porque o mantém em relação com o Pai e na fidelidade ao seu projeto. Saiu do seio do Pai para manifestar o seu rosto aos homens. Por isso continua a sua peregrinação no meio de nós, alargando os confins do reino e vencendo as forças do mal. A carta aos Hebreus afirma que Jesus é um sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus. É fiel pela relação única que existe entre ele e Deus. É misericordioso para com os homens, particularmente para com os pecadores, porque veio tirar os pecados, veio dar aos homens a vitória nas provações, porque ele mesmo sofreu e foi posto à prova, e por isso pode socorrer os que são postos à prova. Segundo a carta aos Hebreus, o objetivo da vida de Jesus na terra é levar à perfeição no seu coração a abertura aos outros, a misericórdia, a união com Deus que o torna fiel. A carta aos Hebreus apresenta-nos uma nova concepção do sacerdócio. Enquanto no Antigo Testamento se acentuava a separação, o sacerdote era separado dos homens para estar da parte de Deus, Jesus, sumo sacerdote, pôs-se ao nosso lado, assumindo a nossa carne e o nosso sangue com os nossos sofrimentos, as nossas provações, a nossa morte, para nos poder ajudar como somos e estamos. Ele alcança a misericórdia pela sua união com Deus. É a grande revelação da encarnação. O evangelho que escutamos evidencia estas duas dimensões da vida de Jesus na terra: a sua misericórdia e a sua união com Deus. Revela-se primeiro a sua misericórdia. O Senhor aproxima-se de todas as misérias, de todos os sofrimentos, para lhes levar remédio. Esse remédio começa por ser a compaixão e o interesse. Jesus deixa que os doentes lhe tomem todo o tempo. À noitinha, depois do sol se pôr, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos, e a cidade inteira estava reunida junto à porta. Toma os doentes pela mão. É o seu corpo que comunica a cura de Deus. Mas Jesus também se retira do meio das multidões. Logo de madrugada, vai para um lugar solitário, a fim de rezar. É a outra dimensão da sua existência humana, a busca do Pai. Ele deve tratar das coisas do Pai, deve estar unido a Deus, e por isso reza demoradamente. Todavia, o desejo da união com Deus não lhe impede de se entregar aos outros. Quando vem procurá-lo, não diz: "Deixe-me em paz, porque devo rezar". Pelo contrário, ordena: "Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar aí, pois foi para isso que eu vim". A oração aumenta-lhe a misericórdia e a bondade, porque vai procurá-las no coração do Pai, fonte do amor que deve transmitir aos homens. Tudo isso nos conforta. O Senhor está sempre perto de nós nos sofrimentos e nas dificuldades. Com Ele, estas situações não são obstáculo, mas meios para nos unirmos cada vez mais a Ele e ao Pai, e para irmos ao encontro dos irmãos que sofrem. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje
para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.